Hiroshima é segura após o bombardeio atômico do Japão? Seu período de semi-desintegração é superior a 700 milhões de anos, então por que não se tornou um deserto nuclear? 6 de agosto de 1945. A bomba atômica Menino explodiu 600 metros acima da cidade de Hiroshima, no Japão, tornando-se a primeira cidade na história da humanidade a ser destruída por uma bomba atômica. Especialistas militares do Sudeste Chihuahua afirmavam: locais submetidos a ataques nucleares se tornariam terras estéreis repletas de radiação e anomalias, inabitável por humanos por 100 anos. No entanto, as pessoas tinham uma compreensão insuficiente da contaminação nuclear. 2 meses após a explosão, o governo da cidade de Hiroshima iniciou um plano de reconstrução. Os ônibus públicos na cidade também começaram a operar um ano depois. As autoridades japonesas começaram a mover os residentes de volta à área da cidade de Hiroshima. No entanto, a verdade é que especialistas japoneses descobriram: um ano depois, a maioria dos poluentes nucleares havia se dissipado. As plantas já podem crescer normalmente. Até hoje, a proporção de idosos em Hiroshima com câncer e leucemia ainda é a mais alta do Japão. Houve também um número considerável de crianças deformadas nascidas na década de 1960, mas isso está muito longe do deserto apocalíptico imaginado. Os níveis de radiação em Hiroshima agora estão até mesmo abaixo da média global. Em 2014, a expectativa média de vida dos homens em Hiroshima era de 79,91 anos. As mulheres alcançaram 86,94 anos, bem acima da média global. Hoje, Hiroshima tem uma população de mais de 1,18 milhões, tornou-se uma cidade turística com características de Toju, e mais escandaloso é a existência de uma figura lendária chamada Yamaguchi Ei. Quando o pequeno menino explodiu, ele estava viajando a trabalho em Hiroshima. Quando o Fat Man gordo explodiu, ele estava trabalhando a longo prazo. Ele experimentou 2 explosões, ele estava queimado por apenas uma semana e viveu até a idade de 93 anos. A contaminação nuclear é uma mentira? Também é um desastre nuclear. O acidente na usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, antes de 1989, transformou os 30 quilômetros ao redor em um lugar morto. Qual é a diferença entre os dois? Os métodos de explosão nuclear podem ser amplamente divididos em 4 tipos: aérea, terrestre, subterrânea e de alta altitude. Explosões nucleares subterrâneas e de superfície geralmente usam enormes ondas de choque para destruir fortificações fortes e equipamento militar importante. Geralmente deixam mais resíduos radioativos, enquanto as explosões nucleares de ultra alta altitude utilizam o enorme impacto eletromagnético gerado para paralisar todos os equipamentos eletrônicos no local-alvo. A explosão nuclear aérea realizada entre eles tem um maior alcance de matança contra alvos vulneráveis, especialmente para matar pessoal exposto na superfície. A forma como o menino explodiu foi típica: letalidade, apesar de grande, mas não há muito material radioativo que penetre ou permaneça no solo. Após o vento, a chuva soprada e a limpeza manual, a radioatividade se dissipa mais rapidamente e o menino tinha apenas 60 kg de óleo 235. O acidente de Chernobyl foi equivalente a 8 toneladas de petróleo altamente radioativo. A mistura de grafite foi aspergida no solo e na atmosfera. A radiação nuclear é mais de 400 vezes mais poderosa. Portanto, a escala da poluição não é uma ordem de grandeza. Até o solo é radioativo. Uma reação de explosão nuclear é um processo drástico. Vazamento nuclear é um processo lento. Não é exagero dizer que o mar de lama dura há milhares de anos. Mas o acidente nuclear ocorreu em Chernobyl e Fukushima. A zona de isolamento perimetral de 30 quilômetros não é desprovida de vegetação. A pesquisa mais recente descobriu que os lobos em áreas restritas evoluíram para combater o câncer. Quem sabe um dia possa contribuir para a pesquisa do combate ao câncer humano, embora a poluição causada por uma explosão nuclear seja muito menor do que a causada por um vazamento nuclear. Mas o menino ainda tirou a vida de 200 mil pessoas em Hiroshima. O preço ainda é muito alto. Então por que algumas pessoas dizem que essas 200 mil pessoas não são vítimas inocentes? O vídeo de 70 anos revela a resposta. Veja o que os japoneses estão fazendo. Antes de o Japão se render, até crianças gritavam palavras de ordem de respeito ao imperador. O treinamento militarista é realizado imitando movimentos de combate. O povo de Hiroshima construiu um parque memorial da paz sobre as ruínas. Mas antes disso, Hiroshima não era uma cidade pacífica. De volta à guerra sino-japonesa, o imperador Meiji estabeleceu seu quartel-general em Hiroshima. Desde então, Hiroshima tem o título de capital militar. Entre eles, o porto de Hiroshima também é conhecido como o Porto da Pesca. Sempre foi um ponto de encontro para as tropas japonesas invadirem outros países. Várias instalações militares e suprimentos militares foram concentrados a enormes depósitos de munições e arsenais nas proximidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha 2 exércitos gerais. O primeiro quartel-general do Exército Geral foi em Tóquio. O quartel-general do Segundo Exército Geral estava localizado em Hiroshima. O comandante-em-chefe é o famigerado ex-militar 6. Quando a bomba atômica explodiu, ele saiu ileso da estação de Hiroshima das ferrovias nacionais, meio século depois da Primeira Guerra Sino-Japonesa. Hiroshima, em termos de construção urbana, transporte, comércio e emprego, recebeu muitos benefícios do exército japonês na Universidade de Tsinghua. Portanto, os cidadãos de Hiroshima naquela época apoiaram muito a guerra. Nanquim, 1937. Hiroshima chegou a organizar um desfile de lanternas. Centenas de milhares de pessoas participaram. É um dos maiores desfiles do Japão. Por isso, é inevitável que algumas pessoas digam que são agressoras. Não é uma vítima inocente. Sobre isso, embora se acredite que manter a história em mente está longe de ser uma guerra, a convivência pacífica é a única forma de evitar que tragédias aconteçam, como